Fala rapaziada, Vitor da Biowake aqui. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o curso financeiro do Nando Moura e também sobre alguns paradigmas da sociedade sobre essas questões financeiras. Então, já deixa o like aí, deixa o seu comentário e vamos pro vídeo. Eu queria começar esse vídeo com uma reflexão e com uma frase de um físico que ele fala o seguinte: a ciência avança de funeral em funeral. E essa frase você consegue aplicar ela em vários aspectos da vida, vários aspectos da sociedade e de diferentes ideologias. Por quê? Ela mostra como que o ser humano tem uma dificuldade em desapegar de certos conceitos que moldaram a realidade dele. No caso aqui desse físico, Max Planck, ele diz essa frase no contexto dele, um cientista começa a sua carreira, começa fazendo pesquisas, começa fazendo estudos, e uma hora ou outra ele chega a conclusões, sendo elas morais ou imorais, porque a gente sabe hoje também que existem estudos que são pagos para chegarem a uma conclusão já pré-determinada. Então, a gente está falando aqui dos dois pontos: pessoas que fazem um estudo para chegar a uma conclusão pré-determinada, isso é imoral, pessoas que fazem um estudo realmente buscando a verdade. Nesses dois casos, o cientista chega no resultado dele, na conclusão, e ele começa a divulgação. E dependendo do assunto, da teoria, esse cientista, especialista, pode ficar famoso, cria produtos em cima disso, dá palestras, ganha oportunidades, vira professor. Enfim, toda uma gama da carreira da pessoa se baseia em cima daquilo que ela construiu até ali. Mesmo que aquilo seja uma mentira. Mesmo que aquilo não esteja alinhado 100% com a verdade. A gente vê um exemplo muito claro disso na nossa história na época do cigarro. Existiam médicos, cientistas da época que defendiam o cigarro. E por que eles defendiam o cigarro? Alguns defendiam por lobby, outros defendiam por falta de estudo ou por conclusões erradas. E eles defendiam porque aquele assunto, aquela conclusão, fazia parte do castelo de areia deles e os mantinham num certo status da sociedade. Hoje, a gente tem um embate muito grande também no ramo da nutrição. Existem nutricionistas que pregam uma nutrição ancestral de alimentos verdadeiros, carne, leite, ovos, contra os óleos de soja, contra a margarina, enfim. E existem nutricionistas que não, que assumem que não, margarina, na sua composição da margarina ali, ela faz bem. O óleo vegetal, na sua composição de calorias, de não sei o que, pode ser usado. E hoje, até no ramo da nutrição, a gente vê que essa nutrição ancestral, essa nutrição mais raiz, digamos assim, ela está ganhando mais espaço. E nem sempre foi assim. No passado, era muito pouco, eram muito poucas as personalidades que falavam sobre isso. Porque não dava dinheiro, não dava mídia, e a pessoa se tornava um pobre fudido, esquecido. Então essa frase se aplica. Um assunto, uma teoria e uma determinada resposta óbvia para um determinado assunto acaba morrendo junto com a pessoa que pautava essa resposta durante a vida dela. Então, um grande cientista que falava sobre cigarros, um grande médico que defendia os cigarros no uso, quando ele morreu, bateu as botas, esse assunto perdeu uma voz forte, uma voz importante. A mesma coisa no campo da nutrição.
E a mesma coisa em vários campos da nossa vida. E qual que seria o ideal? O ideal seria o ser humano, no seu tempo de vida, quando ele percebe uma hipocrisia, quando ele percebe que uma certa linha de raciocínio está errada, mudar, se retratar, tentar olhar para outra dinâmica, ou se ele perceber que está errada, mas não conseguir enxergar qual que é o caminho correto, pelo menos abrir mão, falar assim, ó, galera, errei aqui, ou o jogo mudou, não funciona mais dessa maneira, vamos tentar buscar outras formas. E agora eu faço o gancho, o link, com o curso financeiro que o Nando Moura oferta no canal dele e está ofertando nos dias de hoje. Acho que eu assisti um vídeo dele ontem, que o vídeo todo era basicamente fazendo a propaganda dele lá do curso. E cara, como Bitcoiner, você até poderia perdoar, digamos assim, alguns anos atrás, porque o Bitcoin não era um assunto tão mainstream, o Bitcoin não estava tão em alta e não era tão óbvio que esse sistema financeiro que nós vivemos hoje está fadado ao fracasso, está morrendo lentamente. Estava morrendo lentamente, né? Agora está morrendo rapidamente. E é incrível como pessoas de grande renome, cientistas, especialistas, economistas, ainda se apegam de certa maneira a esse sistema financeiro falido. E aqui a gente aplica essa frase: a ciência avança de funeral em funeral. Um economista, um especialista, uma personalidade, youtuber como Nando Moura, que criou o seu castelo de areia, que criou o seu ecossistema até aqui, que deu certo até aqui, com esse curso, com essa pauta, com essa visão de mundo, ele não vai mudar a visão dele. Eu acredito hoje que a principal fonte de renda do Nando Moura sejam as ofertas de cursos, especialmente os cursos de educação financeira. Porque é os cursos em que ele mais investe marketing e onde ele bate mais em cima. Eu acredito que o líder de caixa dele é o Mestres de Capitalismo. O curso que ele está ofertando agora é do Dinheiro à Liberdade, se não me engano, que é um menor. Mas esses cursos de viés financeiro é a receita brutal dele. Acho que mais que o YouTube, mais que tudo que ele deve fazer de negócio da vida dele. Isso é uma suposição, tá? Então, com esse ecossistema já criado, com esse castelo de areia já feito, com essa base sólida já provada e reprovada, que funciona para ele, porque ele vende o curso e ganha dinheiro, obviamente, ele não vai mudar. Ele não vai deixar de acreditar. Porque funciona. O problema aí é que não funciona para quem compra o curso. Se você for lá no canal dele agora e ver essa propaganda desse curso de agora, ele tenta ser honesto, e eu acredito que na visão dele ele está sendo verdadeiramente honesto, de não vender facilidade, de não dizer, você não vai ficar milionário rápido. Não, ele vende o longo prazo, ele vende a construção de pouquinho em pouquinho. Só que, meu irmão, se você é um bitcoiner, se você nem precisa ser bitcoiner maximalista, se você entendeu minimamente o jogo econômico hoje, você sabe que o Bitcoin vai vencer no longo prazo. Não importa ao que você compare ele. Você pode argumentar no curto prazo o Bitcoin. Você pode dizer, não, ano que vem é melhor você comprar um terreno. Ah, não, ano que vem é melhor você comprar Ethereum. É melhor você comprar outra criptomoeda. Porque o ano que vem vai ter uma mudança na IA que vai não sei o quê. Ok, você pode argumentar isso.
Mas no longo prazo, o Bitcoin é imbatível, porque ele é simples, ele é óbvio, ele é verdadeiro. Então, assim, a gente mergulha nessa insanidade financeira de estudar índice, estudar gráfico. Não, porque o movimento da empresa tal, porque os países, a geopolítica vai fazer esse movimento tal, não sei o quê. Irmão, a- quando a gente assiste, quando a gente começa a se aprofundar nesses assuntos, né? Por exemplo, tem o filme V de Vendetta, que é muito bom, por sinal. Você deve assistir. Que ele começa a mostrar como um governo autoritário controla a população com mentiras e com enganações, etc. E com opressão. Só que o filme ele é até meio caricato, porque as mentiras são óbvias, as opressões são óbvias, o teatro é óbvio, sendo que a gente já vive isso na nossa realidade. O governo não vai chegar para você e falar assim: ó, seguinte, a inflação não existe, a moeda nossa é perfeita e o Brasil é um paraíso. Não. O que, que ele vai fazer? Ele vai criar 30 teorias diferentes, 30 estudos, 50 cientistas, grandes especialistas, gráficos e mais dados e mais gráficos e mais dados, mostrando que não, tem M1, tem M2, tem M3, tem IPCA, tem o índice disso, tem tá. Não, e tu tem que averiguar como a gente está vendendo o nosso agro posterior. São milhões de variáveis, milhões de especialistas, de cientistas, de dados, de estudos, tudo para fritar o teu sistema e você não querer nem saber disso. Esse é o jogo. Fazer você perder o interesse, não querer saber e simplesmente dizer assim: ah, vai, ó, me dá isso aí, ó, quero comprar e tal, me dá. E graças a Deus, o jogo é simples. A hora que você se apega no simples, que é o Bitcoin, financeiramente falando, você se salvou. Financeiramente, tem uma frase famosa que fala assim: ó, todas as estradas levam a Roma. Que a gente pode interpretar elas de várias maneiras diferentes. E financeiramente falando, a gente pode dizer o seguinte: todas as estradas levam ao Bitcoin, porque ele é simples, ele é verdadeiro e ele funciona. Então hoje eu critico a posição, a postura do Nando Moura no ramo de educação financeira da seguinte forma: qual o limite moral e ético que ele continua vendendo esses cursos? Que ele continua promovendo essas ideias de não, invista em renda variável, invista em renda fixa, não, faça investimentos no exterior, porque a bolsa brasileira é ruim, mas nos Estados Unidos é melhor. E que e não vou vender mentiras. Isso aqui é um projeto para o longo prazo. Irmão, no longo prazo não há resposta melhor que o Bitcoin. Faça um dever de casa. Abra seu computador, seu celular, pesquise aí M2, Agregado Monetário do Brasil, Base Monetária do Brasil, e veja o aumento ao longo dos anos. Veja se com qualquer investimento disponível você consegue bater esse aumento monetário. Já te adianto, não consegue. E aqui a gente já tem uma diferença entre valor real e valor nominal. No vídeo ele até cita, transformar R$ 1.000 no longo prazo em mais de R$ 100.000. Transformar R$ 10.000 no longo prazo em mais de 1 milhão. Qual o valor real? Qual o valor nominal? Nominal é o valor numérico. É menor do que 1 milhão. Só que na prática, quando você vai no mercado, quando você vai comprar um terreno, quando você vai investir, quando você vai fazer qualquer coisa,
Hoje, se você vai com R$ 50 no mercado, você não compra nada. Você não compra nada, você não enche um carrinho, você não enche metade de um carrinho, você compra 3 itens. Se for na carne, você compra só carne. No meu tempo de vida, e olha que eu sou jovem, tá? Eu tenho 26 anos. Quando eu era criança, R$ 100 você enchia um carrinho. R$ 100 você fazia a compra do mês. Eu ia com a minha mãe, acompanhava ela. R$ 100 você fazia a compra do mês. Com R$ 100 hoje você não faz a compra da semana. Aqui a gente tem um embate entre valor real e valor nominal. Não importa se você tem um quincalhão na sua conta. Se esse um quincalhão compra um pacote de bolacha. Eu acompanho o Nando Moura, eu sou inscrito no canal dele, assisto todos os vídeos, concordo muito com as pautas políticas dele, com a visão política dele. Só que, como tudo na vida, a gente não consegue concordar 100%. Nessa questão financeira, o Nando Moura está muito atrasado. E eu acho que ele até nunca vai se recuperar, porque ele já construiu o ecossistema dele. Esse ecossistema já funciona para ele de vender curso e espalhar essa mensagem. E ele hoje sair em defesa do Bitcoin, algo que ele já atacou no passado, seria como um tiro no pé. E ele não vai fazer isso. Então, esse conhecimento e esse vídeo fica para você. Faça um dever de casa, procure M2, expansão da base monetária no Brasil, e depois compare com Bitcoin. Todas as estradas financeiras levam ao Bitcoin. Todas as estradas levam a Roma. Estude Bitcoin, faça autocustódia e esqueça essa bobajada. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui para fazer esse vídeo. Obviamente, eu já estudei esse assunto diversas vezes, né, para até entender o Bitcoin. E, cara, é uma perca de tempo do caralho. É uma perca do tempo do caralho. Tu começa a ver índice e gráfico, aí tu vê um especialista, tu vê outro, um outro economista, e tudo é complicado, e explicações, e nomes, e conceitos, e pai, que na verdade isso fica um conselho para a vida também. Às vezes a resposta simples é a resposta certa. Quando começa a complicar demais é porque já perdeu a mão, já tá querendo inventar moda. E tu quer uma coisa mais complicada do que o nosso sistema financeiro atual? Acho que não existe. Estude Bitcoin, autocustódia, e não dê ouvidos para esses especialistas financeiros. Fui!